Olá, minha gente, meus queridos alunos, minhas queridas alunas de Perícia Contábil. Nós vamos agora fazer mais uma aula aqui. E agora, depois de tanto cálculo que nós fizemos, né? Vamos falar um pouquinho de teoria. Eu hoje preparei aqui para a gente começar. Já estamos indo para a reta final, ó. E por isso eu preciso falar com vocês sobre arbitragem, né? Nós já comentamos, já tivemos algumas pequenas observações sobre o Instituto da Arbitragem, mas hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos matar a questão aqui nessa última aula, não é? Última, quero dizer, da semana, porque ontem nós tivemos aula sobre as correções, não é? Daquelas questões de cálculos práticas. Então, o que é a arbitragem? Bom, em primeiro lugar, você precisa colocar na sua cabeça aí que a arbitragem é um sistema de julgamento. Então, é um sistema de julgamento, é legal, é previsto em lei. A lei está aqui, ó, 9.307, de 23 de setembro de 1996. Portanto, é uma lei nova. Não é tão velha assim, mas é uma lei que ainda não pegou, porque muita gente não utiliza o sistema de arbitragem. Não é? E por que isso? Porque esse novo sistema ele tem uma conotação muito interessante. Eu diria que é a própria sociedade resolvendo seus problemas sem precisar do Poder Judiciário. E como é que isso funciona? Porque é uma alternativa. Né? É uma alternativa à justiça. Ao invés de eu buscar a justiça, eu busco a arbitragem. Então vamos entender o seguinte: quem usa a arbitragem não usa o poder judiciário, a justiça estatal. Quem usa a arbitragem usa um outro tipo de justiça. A arbitragem é injustiça, então, professor? Não. Ela é um sistema de julgamento. Só que ela está fora do poder judiciário. Então ela é extrajudicial? Exatamente. Ela é extrajudicial. Porque ela está fora do poder judiciário. A Lei 9.307, de setembro de 96, introduziu no Brasil o sistema de arbitragem, retirando totalmente do Poder Judiciário a questão que está submetida à arbitragem. Vamos entender isso. Duas pessoas pretendem resolver a sua questão lá. Ao invés de ir lá no fórum e procurar o juiz, não pode ir ao fórum procurar o juiz sozinha, por si, ela tem que ir através de um advogado. Então, vai-se através de um advogado, procura-se o fórum, procura-se um juiz, mas não pode escolher o juiz. Ao invés disso, vai-se a um escritório qualquer, ou procura-se uma pessoa que tenha condições de fazer arbitragem, e é por isso que ainda não está funcionando, porque as pessoas não sabem fazer arbitragem, não é? Só quem sabe fazer arbitragem é quem cursou a UniFCV, né? Centro Universitário Cidade Verde, porque a UniFCV sempre trouxe a arbitragem no curso de perícia contábil, seja da graduação e seja da pós-graduação. Não estou brincando, é verdade. Pessoal, o que acontece então com isso? Na questão conceitual, nós temos que atentar para o seguinte. Eu escrevi um livro, você está vendo aí, ó, Jovi Barbosa e Malu de Lourdes D'Arienzo, Arbitragem no Brasil, Solução Amigável de Conflitos. O conflito existente entre duas pessoas é chamado de conflito porque as intenções de resolução da coisa são conflitantes. Eu quero isto, a pessoa quer aquilo, e não se chega a um consenso. Na hora que se chega a um consenso acaba o conflito. Quando este conflito é resolvido aqui na sociedade, sem nenhum problema, sem nenhuma briga, chama-se conflito mesmo. Quando este conflito não tem solução aqui e se busca o judiciário, né, leva-se lá para o poder judiciário, busca de um juiz, aí nasce um negócio chamado litigioso. Muita gente até fala assim, ó, fez divórcio amigável ou litigioso? Era comum se falar isso, né? Acontece o seguinte, no litígio, né,
no litígio, as partes brigam e alguém julga. Então, no litígio, no conflito, as pessoas acabam resolvendo. Acabou o conflito entre as pessoas. Viraram amigos de novo. Na lide, não. Na lide, as pessoas buscam a solução através de um terceiro. O artigo 3º da Lei 9.307 fala: as partes interessadas podem submeter a solução dos seus litígios, portanto, ó, tá vendo? O conflito levado a um terceiro chama-se litígio. Pode, né, submeter a solução dos seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. Assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então, pessoal, atentem para esse artigo 3º. Se as partes interessadas quiserem submeter o seu litígio, né, que era um conflito, mas como se busca um terceiro vira litígio, se quiser submeter esse litígio a uma solução pela arbitragem, devem proceder à criação de uma convenção. O que é uma convenção? Um contrato. As partes aceitam tais regras. Estabelece-se uma regra aqui, uma regra aqui, uma regra aqui, e as partes concordam com isso. Isso chama-se convenção. O que é essa convenção de arbitragem? Convenção de arbitragem. Uma concordância de arbitragem. As duas partes se concordam em fazer arbitragem. O que é essa convenção? Ela é composta de 2 elementos. 1. Cláusula compromissória. 2. Compromisso arbitral. E aí nós vamos ver nessa aula de hoje o que é isso. Cláusula compromissória, compromisso arbitral. Só pode fazer arbitragem se obedecer esse rito aí. Cláusula compromissória, compromisso arbitral. Mas, de repente, um desses dois pode ser dispensado. Vamos ver qual deles, tá? Muito bem. Aí, descendo um pouquinho aqui, Carreira Alvim define a arbitragem como sendo: a arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus litígios relativos a direitos transigíveis. Então, vamos ver o que é isso aqui individualmente. Então, o instituto que nós estamos estudando, que é a arbitragem, é uma instituição. O que é uma instituição? Uma criação. Uma criação da lei, uma criação do homem através da lei. Criou-se isso, arbitragem. Deu-se o nome de arbitragem. Tá? É uma instituição. Pela qual, ou seja, por essa instituição, as pessoas capazes de contratar. Quem são as pessoas capazes de contratar? As pessoas que têm são maiores de 18 anos e as que gozam das perfeitas condições mentais. Não é? Então, se uma pessoa for declarada louco, não pode. Se uma pessoa for declarada pródigo, também não pode, né? O cara gasta muito dinheiro e acaba com a sua fortuna, também não pode. Se for declarado, né? Tem que passar pelo juiz lá. Bom, essas pessoas capazes, elas podem confiar a árbitros. Esses árbitros, portanto, são as pessoas que vão julgar. Um árbitro ou 2 árbitros, enfim, né? Árbitros, no plural. Por elas indicados ou não. Então, primeiro, as partes podem indicar os árbitros. Lembra que agora há pouco eu falei que o juiz não pode ser escolhido? Lá no fórum você não pode escolher o juiz. Como é que acontece lá no fórum? O advogado entra com uma petição, essa petição vai para um local, uma pessoa chamada distribuidor. Ele manuseia o computador e o computador sorteia um juiz. Aí cai naquele juiz lá. Aí a pessoa fica sabendo que é o seu juiz, seu Manuel. Ah, eu não gosto desse juiz, quero trocar. Não pode. O juiz é aquele que foi sorteado e não tem cabimento. Aqui na arbitragem é o contrário. As pessoas podem escolher os árbitros.
Mas espera, professor, está escrito ali, indicados por ela ou não. Quando é que é não? Não é quando você confia a sua arbitragem a um órgão. Aí aquele órgão é que escolhe o árbitro. A gente vai falar sobre isso mais tarde, quando a gente falar dos tipos de arbitragem, tá certo? Então, se for normal, sem órgão, né, vai aqui, ó, indicados por ela. Submete a árbitros indicados por ela julgamento de seus litígios. Portanto, ó, julgamento, um sistema de julgamento. O árbitro vai julgar. Não é uma concordância, um acordo feito pelas partes. O árbitro vai julgar. Então, ó, pessoal, no sistema de conciliação, as partes se conciliam, ficam amigos novamente. No sistema de mediação, o mediador vai influenciando as pessoas, influenciando, mas no momento determinado as partes acabam, eu concordo com ela, acabam concordando. Mediador só mediou, ficou médio, ficou no meio do caminho. Na arbitragem, não é assim. Na arbitragem, o árbitro julga, o árbitro é juiz. Ele só não é juiz do Poder Judiciário. Ele é um juiz da sociedade. É um juiz aqui, nosso, da nossa vida normal. É um juiz comum, uma pessoa qualquer. Qualquer um pode ser árbitro. Aí ele julga, tá? Mas ele julga, ó. Ele julga o litígio, decide. Porém, para ser feita a arbitragem, os direitos que estão envolvidos na arbitragem devem ser direitos transigíveis. E o que são direitos transigíveis, professor? Muito bem. O direito transigível é aquele direito que a pessoa pode dispor. Por exemplo, eu tenho um carro, está no meu nome, aí eu vou ali na feira do automóvel e vendo o meu carro. Quando eu chego em casa, minha mulher fala assim, não, você não pode vender o carro, volta lá e cancela. Então esse carro não é transigível. Agora, se quando eu chegar em casa, ela disser, você vendeu o carro? Vendi. Não posso fazer nada, o carro é seu. Isso significa que o bem é transigível. Ou seja, transigível é aquele direito que eu posso negociar. Não é? Agora, aquele direito que você está impedido, ou porque a mulher é dona, você não pode vender, ela vai assinar o documento. Aí quando você chega para assinar, ela fala, não vou assinar. Isso não pode obrigar ela a assinar, então não é transigível. Transigível é quando é seu. Negócio seu, que você pode negociar. Aí é transigível. Você pode dispor, vender, comprar, doar. Você pode até doar. E ninguém tem nada a ver com isso. Aí o bem é transigível. Se não for isso, não pode ser objeto de arbitragem. Ou seja, não pode fazer arbitragem, por exemplo, para decidir questões de alimentos. Pensão alimentícia. Não pode. Por que não pode? Porque a pensão alimentícia, o homem, pai, não paga para a esposa, ele paga para o filho. A mulher que paga, não paga para o marido, paga para o filho. Portanto, o direito não é transigível. Porque o filho é menor. Se não for menor, não vai receber pensão. Então, pelo fato de ser menor, já não pode ser disponível. Porque a mãe pode dizer assim, eu dispenso a pensão, mas o filho não pode dispensar. Então, nesse caso, a arbitragem não pode ser realizada para esse fim. Só para os direitos patrimoniais disponíveis. Muito bem. Como que, a lapidar o conceito trazido, o doutrinador arremata com uma observação. A arbitragem é uma especial modalidade de resolução de conflitos. Então, lógico, os conflitos estão lá, aí agora vem uma condição especial, que é a arbitragem, para se fazer essa solução. Vamos ver alguns conceitos aqui. Veja, lá no dicionário do Aurélio Buarque,
A arbitragem é definida como ato ou efeito de arbitrar. Aqui está o verbo, né? Arbitração, arbitramento, etc. Mas na definição número 2, está escrito, ó, o julgamento, a decisão ou veredicto de árbitro. Portanto, ó, a decisão de um árbitro é a arbitragem. Certo? E o que é o árbitro? Vamos ver. Muito bem, vamos lá. Aqui primeiro o verbo, né? Arbitrar, arbitrar. O verbo julgar como árbitro. Portanto, ó, arbitragem está ali, ó, arbitragem, ato, efeito de arbitrar, arbitramento, julgamento, decisão de um árbitro. Portanto, arbitrar, 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 julgar como árbitro, tá certo? E na definição número 2, ó, determinar, fixar, normalmente uma quantia, por arbítrio. Tá na minha cabeça, na minha consciência, eu vou lá e arbitro. Então, tá? Arbitrar. Decidir, resolver, segundo a própria consciência. Por isso que eu falei, ó, tá na minha consciência, vou lá e arbitro o valor. Veja que ele traz até um exemplo aqui, ó. Arbitrou afastar-se do convívio dos amigos. Ele arbitrou, quer dizer, está na consciência dele. Atribuir judicialmente, adjucar. Aqui está, gente, ó, atribuir judicialmente. Então, quando há um julgamento, né, julgar, direito, dizer o direito, judicial, dizer o direito, dicial, dizer, né, dizer. Essas são as palavras jurídicas aí. E depois, pessoal, aparece o arbítrio aqui, ó. O que é o arbítrio? Resolução que depende só da vontade. Só da vontade. Então, arbitragem, ó. Número 2, arbitragem. O arbítrio é uma espécie de arbitragem, na definição número 2. Ok? Ou então um parecer ou uma opinião, tá bom? Então, tá aí definido mais ou menos. No que tange ao tema, estudo, você depois dá uma lida nessa página, por favor, não vai ficar só, assistiu a aula, não, dá uma lidinha na apostila, né? Foi tão difícil fazer a apostila, é tão difícil a gente manter essas apostilas atualizadas, não custa nada você dar uma lidinha aí, né? No que tange ao tema, estudo, a arbitragem, né, ela tem os requisitos legais, ó. Quais são esses requisitos legais? O primeiro, né? O artigo 1º da Lei 9.317 já traz isso, né? São os requisitos legais. Nem tudo pode participar da arbitragem. Então vamos ver quais são esses requisitos. A pessoa que institui a arbitragem deve ser pessoa capaz de contratar. Está escrito na lei, né? A gente leu lá o artigo 3º. O litígio deve versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. A gente até falou sobre isso. Mas olha só. Artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, isso está na lei. Não é o professor Jovi que está dizendo. Está na lei. Faz parte do texto legal. Mais um. O contrato deve prever a arbitragem através da cláusula compromissória. Ah, começou a aparecer aquilo que a gente viu lá atrás, lembram? A gente falou que tinha 2 elementos, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Esses elementos fariam ou fazem partes da convenção de arbitragem. Lembram? Convenção de arbitragem. Está lá atrás. Você pode voltar ao vídeo e ver. Muito bem, o que é isso? Se não houver cláusula compromissória, a gente vai explicar cada uma delas, tá? Se não houver cláusula compromissória no contrato, devem as partes firmar o compromisso arbitral. Bom, veja, para dar início à arbitragem é necessário esse compromisso arbitral. Por isso que aparece aqui, compromisso arbitral prévio. Prévio quer dizer antes, né? Previamente, antes. Quando surge o conflito no âmbito do contrato e as partes têm capacidade para o exercício da vida civil, ainda que não haja cláusula compromissória, podem decidir a solução
podem decidir pela solução através da arbitragem. Como é que é isso, professor Jovi? Vejam, a cláusula compromissória, ela normalmente está num contrato. Eu contrato com você para fazer algum serviço. Digamos que você fala assim, professor, eu queria que você me fizesse uma apostila sobre, sei lá, arbitragem, por exemplo, né? Não essa, uma outra apostila. Eu quero uma apostila falando sobre correção monetária, e essa daqui fala muita coisa, eu quero só sobre correção monetária. Aí eu falo, tá bom, vou te cobrar por isso. Aí você me fala, tá bom, quanto? Eu falo, sei lá, X, né? Aí você fala, bom, então vamos fazer um contratinho, porque eu quero garantias, né, professor? Vai que de repente você não faz um trabalho direito aí. Aí a gente faz um contrato. Neste contrato, lá no final, uma das cláusulas vai dizer o seguinte: caso haja algum conflito oriundo da relação jurídica estabelecida neste contrato, a solução será buscada através da arbitragem. Percebeu? Então, esta cláusula, ela é chamada de cláusula compromissória. O que quer dizer compromissória? Quer dizer compromisso. Ou seja, se eu não fizer o trabalho e você já tiver adiantado algum dinheiro para mim, você pode mover um procedimento de arbitragem contra mim, porque lá no contrato está escrito que precisa de fazer arbitragem para resolver a situação. Aí você move um procedimento de arbitragem contra mim, procura um árbitro, aí o árbitro vem e fala, não, eu não quero saber de arbitragem não, eu quero ir lá no judiciário para a gente resolver a coisa. Aí você me diz assim, não, aqui está a cláusula compromissória, você não pode ir para o tribunal, para o Poder Judiciário, porque você está compromissado com a arbitragem. Isto que é cláusula compromissória. Existe o compromisso. Se eu for ao juiz e você levar o contrato para o juiz vai dizer assim, Jovi, desculpa, mas não é aqui que tem que resolver a coisa não. É lá na arbitragem. Volta para lá e vai resolver isso lá. Porque aqui é Poder Judiciário, você optou pela arbitragem. Está compromissado com ela. Perceberam? Isto é cláusula compromissória. Agora, se no contrato não tiver escrito nada de cláusula compromissória, aí eu não estou obrigado a fazer arbitragem. Ninguém está obrigado a fazer arbitragem. Só está obrigado a fazer arbitragem quem estiver compromissado através de um contrato com esta cláusula compromissória. Ok? Só. Agora, vamos supor, quando surge o conflito. Surgiu o conflito. Surgiu o conflito. Mas aí não existe a cláusula compromissória. Surgiu o conflito. Não existe a cláusula compromissória. Bom, se não existe a cláusula compromissória, ninguém está compromissado, então tem que ir para o judiciário. Mas aí as partes falam, não, se for para o judiciário vai demorar muito. Vamos resolver esse negócio pela arbitragem, porque pela arbitragem é mais rápido. Se as duas partes concordarem, pode ser feita pela arbitragem. Não é obrigado a ir para o judiciário. Ninguém é obrigado a ir para o judiciário. Ninguém. Em nenhum caso. Mas vamos falar só dos casos de arbitragem. Os outros casos é outra história. Ninguém. Por quê? Porque você pode optar pela arbitragem da seguinte forma. Ao invés de fazer cláusula compromissória, de tal contrato, etc., é só fazer o compromisso arbitral. Na hora que fizer o compromisso arbitral, aí resolveu a questão e inibiu a cláusula compromissória. Então, a cláusula compromissória, ela é necessária para obrigar as pessoas a irem para a arbitragem. Mas se as pessoas quiserem ir para a arbitragem, mesmo que não tenha cláusula compromissória, é possível. Porém, é necessário compromisso arbitral. Então, daquela convenção arbitral, que está lá no artigo 3º que a gente leu agora há pouco, está aí no nota de rodapé, uma delas é necessária obrigatoriamente. Qual que é? É o compromisso arbitral. As duas são convenções. A cláusula compromissória é uma convenção. O compromisso arbitral também é uma convenção. E os dois juntos também é uma convenção. Chama-se convenção de arbitragem.
né? Porém, se um deles não existir, o outro resolve a questão, certo? Ó, aqui que a gente leu, artigo 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios a juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. O que é uma convenção de arbitragem? Assim entendida, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Portanto, veja, a cláusula compromissória e é uma conjuntiva, tá? Não é uma disjuntiva, é uma conjuntiva. Não é ou, cláusula compromissória ou, é cláusula compromissória e. Os dois juntos são entendidos como sendo convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é um conjunto, as duas, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Porém, o professor Jolvi, no seu livro, aqui ó, a arbitragem no Brasil, diz e assegura, se não tiver a cláusula compromissória, com o compromisso arbitral é possível fazer. Então, a cláusula compromissória é até dispensável, mas ela só é dispensável quando as duas partes querem a arbitragem. Se uma delas não quiser, aí só se faz a arbitragem se existir a cláusula compromissória, percebeu? Se não existir, não dá para fazer a arbitragem. Qual a diferença, então, professor, entre um e outro? A cláusula compromissória, ela está antes do conflito. A cláusula compromissória existe antes do conflito. E o compromisso arbitral? Depois do conflito. Depois do conflito. Então, tem a cláusula compromissória. Tem a cláusula compromissória. Mas o contrato vai. As duas partes cumprem suas obrigações. O que tinha que executar o serviço, executa o serviço. O que tinha que pagar, pagou. E ninguém tem nada para reclamar. Tinha cláusula compromissória. Mas como ninguém tem nada a reclamar, é obrigado a fazer arbitragem? Não. Por quê? Porque não apareceu o litígio. Não apareceu o litígio. Quem tinha que fazer o trabalho fez, quem tinha que pagar, pagou. Acabou. Mesmo tendo cláusula compromissória, não será feita a arbitragem porque não tem litígio, não tem nada para se discutir. Agora, vamos lá. Tem a cláusula compromissória. Aparece o litígio. Aí, a saída vai ser fazer a arbitragem, porque tem a cláusula compromissória. É obrigado a fazer a arbitragem? Sim, senhor. Sim, senhora. Por quê? Porque tem cláusula compromissória no contrato. Não tem como fugir da arbitragem. Está aqui, ó. Cláusula compromissória. Tem que fazer a arbitragem. Ok? Ok. Agora, tem a cláusula compromissória. Surgiu o litígio. É obrigado a fazer a arbitragem. Está dispensado o compromisso arbitral? Não. Tem que fazer o compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória, ela não dispensa o compromisso arbitral. O compromisso arbitral tem que ser feito de todo jeito. Sabe por quê? Porque no compromisso arbitral aparece uma terceira figura, que é o árbitro. Ele assina o compromisso arbitral também. E na cláusula compromissória não, só as duas partes que se obrigam. O árbitro não se obriga na cláusula compromissória, porque ele nem existe. O árbitro só vai existir quando aparecer o conflito. Se não tiver o conflito, não tem necessidade de fazer arbitragem. Havendo a necessidade de fazer arbitragem, é necessário contactar um árbitro e ele vai assinar o compromisso arbitral. Porque no compromisso arbitral, todo mundo assume compromisso. A parte A assume compromisso, a parte B assume compromisso e o árbitro também assume compromisso. Quer ver um dos compromissos que o árbitro assume? O compromisso de julgar. Ele vai receber um dinheiro honorário para julgar. Então ele é obrigado a julgar. Ele não pode chegar e dizer, eu não vou julgar esse negócio não. Vocês se viram aí. Não pode, ele está compromissado. Se ele fizer uma coisa dessa, as partes podem até processá-lo. Tá?
Muito bem, então, primeiro, cláusula compromissória e compromisso arbitral. São dois elementos importantes da convenção de arbitragem. E os dois também, isoladamente, são chamados de convenção, tá? Cada um é convenção e junto também é convenção. Não tem problema não. É igual aquela questão do procedimento, né? Ou de arbitragem, de perícia que a gente fala. Tudo é procedimento. Né? A diligência é uma diligência, mas também é um procedimento. O procedimento é um procedimento, mas também é uma diligência. E assim por diante. Então, aqui embaixo nós teremos, estamos dizendo isso. Ó. Havendo a cláusula compromissória, devem as partes convalidar o compromisso. Ou seja, tem que fazer o compromisso. Através do ato a ser praticado perante o árbitro ou tribunal de arbitragem, firmando a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é o nome, dá-se o nome de compromisso arbitral. Agora, pessoal, apareceu aqui, ó, tribunal de arbitragem, árbitro ou tribunal de arbitragem. O que é isso? Quando a gente fala de árbitro, a gente está falando de uma pessoa só, é um árbitro. Às vezes, a parte A escolhe um árbitro e a parte B não concorda com aquele árbitro. Fala, não gostei desse árbitro aí, vou escolher o meu árbitro. E escolhe um outro árbitro. Esses dois árbitros não podem julgar o processo. A lei brasileira não permite que haja julgadores, um conjunto de julgadores com número par, 2, 4. Por quê? Porque corre-se o risco de dar empate. Então, o que acontece? A lei da arbitragem diz assim, olha, se houver dois árbitros, esses dois se reúnem e escolhem um terceiro. Quando escolher um terceiro, nós temos um trio. 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 Tribunal. Então, o tribunal é um conjunto de árbitros. Agora, tem um detalhe importante aí, pessoal, que é o seguinte. O tribunal, ele pode ser 3, ou pode ser 5, ou pode ser 7. Não importa o número que vai daí para frente. Sempre será chamado de tribunal. Porque é o coletivo de árbitros, sabe? Então, o tribunal de arbitragem, coletivo de árbitros, são vários árbitros. Um árbitro só não é coletivo, é um só, é singular. Sendo singular, será chamado de árbitro. Se tiver mais de um, será chamado de tribunal, porque no mínimo 3 serão necessários. E as partes deverão escolher os critérios e a qualidade de arbitragem. Essas regras, pessoal, estão na lei. Algumas coisas são importantes se questionar. Existe a lei civil, a lei penal, a lei trabalhista, enfim, uma série de regras. A lei do contrato de locações, enfim. Veja o que diz o artigo 2º. Você tem aí na nota do rodapé, é mais fácil, né? Melhor ler. Vamos aqui na nota do rodapé que está mais bonito de ler. Mais legível. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Parágrafo 1º. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito a que serão aplicadas à arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 2. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Então, vamos analisar isso aqui para deixar bem claro. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade. De direito é quando em cima da lei. Tudo que vai ser julgado de acordo com a lei. Isso é de direito. E equidade? Equidade é o senso comum. Eu julgo conforme minha consciência e acabou. Mas por que você julgou assim? Porque eu quis. Isso é equidade. Só que a equidade não é simplesmente o que eu quis. Ninguém diz assim, é porque eu quis, sou ditador e acabou. Ninguém diz isso. O que se diz é que é o melhor para as partes. Está na minha consciência, mas eu julgo porque é melhor para as partes. Por isso que fala equidade, igualar, equitativo, equidistante. Quer dizer, veja, quando eu abro as mãos assim,
significa que uma mão está longe da cabeça, da mesma forma que a outra mão está longe da cabeça. Não existe distância maior, tá certo? A não ser que o sujeito tenha o braço um maior que o outro. Normalmente, os braços são do mesmo tamanho. Então, a mão está distante da cabeça, a mão direita, igual a mão esquerda está distante da cabeça. Assim fica a equidade. O julgamento está na mesma distância para a parte A do que a mesma distância para a parte B. Isso chama-se equidade, né? Não dá para você julgar, não, ela tem os olhos mais bonitos, vou dar o direito para ela. Não pode ser assim. E o parágrafo 1º, ele diz assim, ó, poderão as partes livremente escolher as regras de direito. Então, quando for regras de direito, digamos que existe um contrato de aluguel para ser renovado, etc e tal, e for para a arbitragem. Aí as partes resolvem utilizar o Código de Defesa do Consumidor. O árbitro vai julgar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e não de acordo com a Lei de Locações. Ou vice-versa. Vamos fazer pelo... digamos que seja locação, né? Alguém locou aí uns bens móveis para a realização de uma festa infantil, deu um problema qualquer, e vai ser negociado aí, as partes falam, olha, quero usar as regras da lei de locação. Então, o árbitro vai ser obrigado a fazer o julgamento com base nessa lei. Agora, essa escolha, ela não pode ferir, não pode violar os bons costumes e nem a ordem pública. Ela não pode inverter de forma a avacalhar, digamos assim, desculpa a expressão, não é? De avacalhar o sistema. Não é bem isso. Os bons costumes têm que ser bem adotados, né? E tem que ser bem conduzidos. E a ordem pública não pode ser afetada. A ordem pública é essa ordem natural de urbanidade, né? Convivência das pessoas. O segundo parágrafo, né? Poderão também as partes convencionar, entrar em acordo, né? Que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito. Existem diversos princípios de direito. Um dos princípios, né? Por exemplo, vamos supor aqui, o princípio da identidade, né? Ninguém pode negociar o nome, né? Vamos supor que um sujeito fala assim, se o meu time perder, eu mudo meu nome de Manuel para Maria. E aí faz um contrato e coloca a arbitragem lá. Quando terminar, se o cara não quiser fazer essa mudança, aí for entrar no julgamento, o árbitro vai dizer, escuta, esse contrato aqui fere os princípios gerais de direito, fere o princípio da identidade. Você não pode mudar o nome do Manuel para Maria, assim vai, né? Vai, por uma imposição dessa aqui, vai ferir esse princípio. Então, não pode. E também usos e costumes, base nos usos e costumes. Por exemplo, você já ouviu falar em cheque predatado, estudou direito empresarial e viu isso. No cheque predatado não existe de acordo com a lei, mas os usos e costumes, eles levam em consideração, porque a pessoa começa a dar cheque predatado e a loja aceita. Então, se a loja depositar antes da hora, ela está desrespeitando um uso e um costume, apesar de a lei do cheque não prever o cheque predatado, ela prevê só cheque à vista. Mas como existe os usos e costumes, a loja era obrigada a esperar o prazo para depositar o cheque. Então, o árbitro poderá julgar de acordo com isso. E também, por fim, podemos falar das regras internacionais, né? De comércio. Então, existe até uma ordem aí, né, chamada OMC, Organização Mundial do Comércio, e estabelece algumas regras bacanas sobre isso, né? Então, tem a Incontex, né, você pode falar diversas regras internacionais, tá bom? Na próxima aula aí, para a gente encerrar a arbitragem, vamos ver cada uma dessas questões aí separadamente e vamos dar uma delineada geral sobre as condições processuais ou procedimentais da arbitragem. Ficamos por aqui, pessoal, não é? E espero que esteja tudo bem com vocês,
Que Deus esteja no coração de todos, tá certo? E até a próxima aula.